Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, amada Igreja de Cristo. Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Comunidade Cristã Missão Evangélica. E quero cumprimentá-lo em nome de Jesus, dar-lhe boas-vindas nesta oportunidade de sexta-feira, que aqui estamos reunidos para celebrar Jesus, celebrar a graça de Deus, celebrar o favor eterno do nosso Pai, as suas doces consolações, seu amor, sua misericórdia. Bom, é uma alegria muito grande poder participar contigo nesta hora, sabendo que nós estamos aqui com o propósito de orarmos uns pela vida dos outros, cobrirmos-nos com a oração, com o clamor, com a intercessão. Gente, como isso faz bem para a nossa vida, como isso faz bem. Como é bom sabermos que temos amados irmãos em Cristo que oram por nós, que buscam por nós, que pedem, que clamam a Deus por nós, que abençoam nossas vidas com a palavra, com a oração. Isto é simplesmente maravilhoso. Então, é uma alegria muito grande. Seja muito bem-vindo. Esta é a live de oração da Comunidade Cristã Missão Evangélica. Nós estamos aqui na Tijuca e a nossa sede está terminando de ser construída em Itaipu, na estrada Francisco da Cruz Nunes. Estamos em reta final para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos interceder exatamente pelos nossos irmãos da nossa lista. Se o seu nome não está aqui, por favor, coloque aqui no nosso chat de oração. Os nossos amados irmãos da igreja, os presbíteros, nossa pastora, todos os irmãos estarão junto com você e comigo aqui na nossa live, orando pela tua vida. Se você desejar receber o nosso PDF com a lista de oração, passe-nos uma mensagem, coloque aí no chat o seu telefone, envie-nos, por favor, e nós vamos adicionar você e mandar o nosso PDF de oração. Nós queremos criar o maior volume de pessoas orando, porque muito vale por sua eficácia a súplica do justo, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo aqui os irmãos chegando com muita energia, muita alegria, sempre comentando, orando, compartilhando esta live. Olha, inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez, @Comissão Online, é o canal do YouTube da Missão Evangélica. Faça isso, a Comunidade Cristã Missão Evangélica, então comissão, e nós temos de fato uma grande comissão de levar o Evangelho, levar a palavra de Jesus, a salvação na pessoa, vida e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos um chamado e vamos cumpri-lo até o dia da volta do Senhor e com toda alegria em nossos corações, amém? Então vamos lá, igreja, compartilha por favor essa live, joga lá nos grupos, grupo Amados de Deus, grupo Chegou Salvação, Semeando a Palavra, Salmos, acho que é 46, nós temos lá o Som do Céu, nós temos o nosso grupo do Ministério de Louvor, temos o grupo oficial da igreja, nosso grupo devocional, nós temos tantos grupos aí, nós temos irmãs aqui missionárias que fazem o trabalho evangelístico em rádios para centenas de pessoas. Isto é maravilhoso. À medida que nós estamos aqui pregando para os amados irmãos, tanto no Facebook, Anderson Nogueira Bispo, com 5.000 amigos, temos lá no nosso Bispo Anderson Nogueira, mais de 2.000 e poucos seguidores. Temos também a contribuição de todos os nossos irmãos que espalham essas mensagens para todos os seus grupos e também transmitindo em rádios locais. Isto é maravilhoso. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Vamos fazer um grande cinturão, um exército de oradores, irmãos e irmãs fiéis de intercessão e de oração, em nome de Jesus. Pois então, irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus, sem mais delongas. Já demos aí tempo e oportunidade
para os irmãos chegarem e vão se chegando mais e mais, que nós vamos receber com alegria. Vamos falar sobre oração, a parte daquele momento da oração conhecida sacerdotal de Jesus. Pai, é chegada a hora. Essa oração, Jesus reflete a vitória que ele já havia reivindicado. Ou seja, antes de orar, ali o capítulo 17, Pai, é chegada a hora, Jesus já havia reivindicado, através da sua mensagem, a sua plenária perante seus discípulos, a vitória. Vamos ver isso agora. João capítulo 16, versículo 33. O último versículo antes da oração. Olha o que Jesus Cristo está falando. Meus irmãos, eu peço toda a atenção dos amados, queridos, voltada para esse momento, porque eu sei que isso aqui é base de fé. Jesus, quando vai orar, ele o faz, mas ele já havia reivindicado a sua vitória. Ou seja, esse é o espírito da oração. Esse é o espírito da oração. Nós vamos, cada vez que nós entramos na oração, nós estamos entrando em guerra, em batalha. Mas nós não entramos em batalha, em guerra com o espírito de derrota. Nós adentramos com o espírito vencedor, confiante, em oração, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio nisto, eu creio. Olha lá, João 16, 33. Olha aqui o que Jesus fala. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? Tenhais paz. Jesus está falando algumas coisas para que seus discípulos tenham paz. Olha, o mundo está caindo aí, um problema para todo lado. E Jesus fala, calma, tenham paz. Jesus está revelando coisas para dar paz aos discípulos. Aí ele diz, no mundo passais por aflições. Olha agora, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus aqui não tinha morrido e ressuscitado ainda. Jesus ainda estava debaixo de provação. No campo natural das coisas, humanamente falando, ainda havia possibilidade de derrota, ou de cometer algum pecado, ou de se equivocar, ou de qualquer coisa, humanamente falando. Mas Jesus já está reivindicando a sua vitória, porque ele era 100% homem e era 100% Deus. Ele já estava reivindicando a sua vitória. Eu venci o mundo. Então, baseado nisto, aí ele entra no versículos 1 a 6 na oração. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Olha Jesus reivindicando novamente esta obra. Eu te glorifiquei consumando a obra. Mas quando foi que ele disse tudo está consumado? Foi no alto da cruz. Mas aqui ele já está reivindicando. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Gente, a oração, ela é tremenda. A oração, ela é espetacular, excepcional. Ela vai além do que nós imaginamos. Ela toca, ela chega no coração daquele que é onipotente, daquele que faz todas as coisas. Pai querido e amado, é com temor e temor, Pai, que nós nos achegamos ao trono da graça, a fim de que recebamos socorro e livramento em ocasião oportuna. Misericórdia, Deus. Graça sobre graça. Perdão. Levanta, Deus, agora do pó do monturo, o aflito, o necessitado.
Ó Deus, aquela ovelha desgarrada, aquela pessoa caída, aquele que está em depressão, doente, enfermo, acamado, marginalizado, entristecido, fustigado, chicoteado na sua alma, aquele que se sente desvalido, meu Deus. Ó Senhor, nesta hora, a Tua palavra vem e diz: estas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passam aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ó meu Deus, ó meu Deus, Tu falaste isso ainda estando em carne, ainda antes da cruz. Imagina agora, ressurreto dentre os mortos, tendo recebido do Pai o nome que está sobre todo nome, tendo ascendido aos céus e recebido em glória, com pleno poder e autoridade em suas mãos. Meu Deus, Teu poder é ilimitado. Nós aqui estamos tementes, Pai, entronizados nestas verdades de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Família amada, povo santo de Deus, eleitos em Cristo Jesus, pedras vivas, sacerdotes reais e ministros de uma nova aliança em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo prega um sermão, uma palavra aos seus discípulos sobre o Pai. E agora ele fala ao Pai sobre os discípulos. Ou seja, haverão diversas oportunidades em que você vai falar aos discípulos sobre o Pai. Você vai falar às ovelhas, ao povo, sobre Deus. Quando assim você o fizer, você estará exercendo a posição de um profeta de Deus. Alguém que fala de Deus para as pessoas. E quando se fala de Deus para as pessoas, você evangeliza, você é instrumento para a conversão de pessoas, você é instrumento para a salvação de almas, você é instrumento para arrebatar pessoas do fogo, da dúvida, da incredulidade. Você é instrumento para endireitar caminhos tortuosos, aplanar caminhos esburacados. Quando você fala de Deus para as pessoas, você é canal do fluir de Deus para fazer comunicar a estas pessoas a vontade de Deus, aquilo que Deus quer operar na vida delas como bom, perfeito e agradável. Mas quando você fala para Deus sobre as pessoas, quando agora você vai a Deus e fala para Deus sobre as pessoas, então você está exercendo um ministério sacerdotal, como um sacerdote real. Pedro nos chama de sacerdotes reais. Vós sois sacerdotes reais. Pedro 2,9. Então você está exercendo o ministério sacerdotal. Você está falando para Deus sobre as pessoas. Quando você fala a Deus sobre as pessoas, meu amado, nós ainda não temos a compreensão exata do poder que isso aí tem. Isso move céus e move terra. Amado, quando vemos as orações dos profetas, as orações dos santos, quanta relevância tiveram. Fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, consumiu os inimigos. Moisés orava com a ajuda de Arão e Ur, e o povo de Israel obtinha vitórias expressivas sobre os inimigos. Samuel orava a Deus, falava a Deus sobre as pessoas, e em Ebenezer, Deus mudou a história daquele povo, porque naquela mesma pedra, naquele mesmo lugar, onde havia acontecido derrota, vexame e humilhação, por causa de um sacerdote e sua casa, que eram carnais, que eram
distantes da vontade de Deus, que brincavam com a vontade de Deus e com as coisas do Senhor. Então havia tido derrota naquela pedra por causa de uma oração de um homem de Deus que falava a Deus sobre as pessoas. Naquele momento, Ebenezer, houve mudança de coisas determinantes, mudança de sentenças, onde havia derrota passou a haver vitória, onde havia vexame passou a haver honra, onde havia humilhação chegou a glória de Deus naquele lugar, e os filisteus foram dispersos e mortos, e houve grande vitória para o povo de Deus. Então nós vemos diversas ocasiões na palavra de Deus em que homens santos, pessoas de Deus, falavam a Deus sobre as pessoas e coisas miraculosas ocorreram, como ocorre até hoje. Sinais e maravilhas de Deus são operadas, livramentos visíveis e invisíveis, livramentos conscientes e inconscientes, livramentos que nós observamos, analisamos e temos oportunidade de glorificar, e livramentos que nós nem sequer vimos, nem sequer tivemos consciência, mas temos o chamado e o dever pela fé e experiência de vida com Deus, de glorificar a Deus todos os dias, por cada livramento que o Senhor nos concede. Amado, enquanto nós estamos falando a Deus sobre pessoas, enquanto nós estamos orando a Deus pela vida uns dos outros, amado, pessoas estão sendo agora livres, podem estar sendo livres de um assalto, livres de uma bala perdida, livres de um acidente qualquer, livres de colocar o pé na queda, o pé no pecado. Deus concede livramentos dos mais variados, pelo poder da oração. Amado, o Deus soberano, tremendo e poderoso determinou que a oração haveria de ser um meio dele operar. Então, nós não estamos em posição de discutir com Deus. Deus, o Senhor é soberano, o que eu vou orar? Não estamos em posição disso. Nós estamos em posição de seguir em obediência ao Deus soberano. E Ele escolheu a oração como meio de operar, como meio de fazer a sua obra. Então, Jesus suplica coisas distintas nessa oração. Ele suplica, ele fala a Deus sobre homens, sobre pessoas, como um sacerdote, suplicando, rogando e orando a respeito de distintas questões nesta oração. Então você veja, por exemplo, que Jesus orou, colocando o seu ministério, que alcançava milhares de pessoas, colocando a sua obra, que era em prol de alcançar milhares de pessoas, centenas de milhões. Ele orou por essa obra, por esse ministério, e disse: Pai, eu concluí a obra que o Senhor me deu a fazer na terra. Ele já estava reivindicando algo que estava ainda para ipsis literis ser concluído na cruz. Pai, eu consumei a obra. Então, amado, Jesus vivia em oração, cada passo da vida de Jesus era dado em oração, e em oração, diante de uma questão absolutamente fundamental, que era a obra a ser feita, obra que propiciaria a salvação de pessoas, libertação das garras de Satanás. Diante dessa questão tão importante, Jesus já está reivindicando, já está em oração dizendo, pelo espírito da fé, pelo espírito da oração, Jesus está dizendo: Pai, eu consumei esta obra. Eu consumei esta obra. Ou seja, amado, hoje, Jesus Cristo ressurreto, ascendido aos céus, derramou o seu Espírito, tendo pleno poder e autoridade. Nós vamos orar em nome de Jesus, vamos dizer: Pai, a tua obra está consumada, a tua obra está feita. Pai, Satanás não é rei de nada. O Rei dos reis é Jesus Cristo. O Senhor dos senhores é Jesus Cristo. Aquele que tem poder para libertar, aquele que tem poder para resgatar a pessoa das mãos de Satanás, aquele que tem poder para resgatar vidas, aquele que tem poder para tirar alguém agora de um leito de hospital sentenciado à morte, aquele que tem poder para arrancar os véus dos olhos daquele que está perdido
emaranhado nos seus pecados. É Jesus. Você veja que em oração nós vamos colocar esta obra diante de Deus. Pai, a tua obra está, Jesus, a tua obra está consumada. É pelo poder da tua obra que nós oramos. É pelo poder da tua obra que nós suplicamos. É pelo poder da tua obra que nós intercedemos uns pela vida dos outros. É pelo poder da tua obra que oramos agora por aquele irmão que está perdido, por aquela irmã que está agora no pecado no mundo, sei lá onde. É por esta vida, por esta pessoa. Jesus também orou pelos seus discípulos, pedindo diretamente, falando dos seus discípulos, rogando e pedindo que os guardasse do mundo e os santificasse. Louvado seja o Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, o valor da intercessão. Você se lembra que quando Jó orava pelos seus amigos, o que aconteceu? Quando Jó orava pelos seus amigos, diz que Deus mudou a sua própria sorte. Então, amado, nós estamos aqui orando. Pai, guarda aquele irmãozinho. Deus, aquela pessoa que está sendo tentada, Pai, a cair. Enfim, todos nós diariamente sofremos todo tipo de emboscadas do inimigo, de toda sorte. Pai, guarda aquele irmão, guarda aquela irmã. Pai, aquela pessoa vença aquele pecado, vive em santificação. Ó Deus, dá vitória para aquela pessoa que está sendo perseguida. Pai, aquela questão da causa da justiça, daquela família, daquele irmão, daquela irmã. Amado, diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele fazia isso. Deus mudou a sorte de Jó quando ele rogava pelos seus amigos. É o que Deus faz, amado. Jesus estava mostrando o valor da intercessão, orando pelos seus discípulos, e olha que, amado, não havia, não houve, não haverá, não havia, nunca haverá um pregador tão poderoso quanto Jesus. Ele é mestre da homilética, ele é o mestre da exegese, ele é o mestre da interpretação bíblica e da exposição. Ele era a própria palavra viva. E mesmo sendo o bambambam, o tal, o melhor dos melhores, ele está fazendo o quê? Orando pelos seus discípulos. Ele andava com seus discípulos, ele discipulava os discípulos diariamente. Ele tinha o que chamamos de relacionamento discipulador. Evangelismo e missão hoje, a compreensão missiológica, teológica, reformada, profunda e séria, mundial, entende que missiologia e evangelização se trata de relacionamento discipulador. Amado, eu vou lhe dar um conselho. Quer pregar a palavra para 10, 20, 30 pessoas? Faça assim. Prega para 1.000, 2.000 pessoas, convida o bairro inteiro para vir para a igreja, a cidade toda. Faça isso, temos um chamado para fazer. Mas olha, ouça, coloque a tua atenção voltada especialmente para uma pessoa. Escolha uma pessoa e discipule essa pessoa. Escolha uma pessoa e discipule essa pessoa. Faça um projeto, talvez uma pessoa por ano, alguma coisa nesse sentido. Escolha uma pessoa, ande com ela, discipule essa pessoa, tenha um relacionamento discipulador. Se nós fizermos isso aqui a cada ano nós dobramos o número de membros da igreja. Se nós tivermos um relacionamento discipulador, por ano nós dobramos o número de membros da igreja. E a cada ano isso vai se duplicando exponencialmente. Olha quanto o reino de Deus tende a crescer. Se todos nós entendemos o valor disso daí. Então, ovelhinha amada, guarda, santifica. É o que Jesus está falando. Jesus andava com os discípulos, criava um relacionamento discipulador, mas ele orava por eles, mostrando a importância da oração, da intercessão, porque haverão momentos que nós estaremos sozinhos no mundo. Haverão momentos que estaremos diante de questões que precisamos decidir. E é saudável que assim seja. Então estaremos orando uns pelos outros. Jesus mostra a importância de se guardar o coração em santificação.
Guarda, Pai, santifica. O que é que o provérbio de Salomão diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Do coração procede as fontes para a vida. Então Jesus está dizendo, Pai, santifica esse povo. Santifica, Pai, pela tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua verdade é a palavra. Então ele prega como um profeta, ele fala de Deus para as pessoas, mas ele ora como um sacerdote. Ele fala das pessoas para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orou pela sua igreja, amados. Jesus orou por nós. Jesus orou por aqueles que haveriam de crer por intermédio da sua palavra. Estávamos nós ali na oração de Jesus, para que fôssemos unidos como um povo só, que vamos participar da glória dele por toda a eternidade, como membros de um só corpo. Jesus colocou o nosso nome, a nossa vida, nosso ministério, cada um dos seus filhos no mundo, naquela oração dizendo, Pai, que eles sejam um. Porque quando o meu povo for um, quando o meu povo tiver unidade de fé, unidade de pensamento, tiver unidade na proclamação da minha palavra, unidade no amor em Cristo Jesus, que é os 2 grandes mandamentos, o resumo de toda a lei, quando estiverem unidos, o amor é o vínculo da perfeição, o mundo vai ser impactado, a sociedade vai ser impactada, a sociedade vai ver a igreja e vai dizer, opa, é claro que Deus tem muitos eleitos lá no meio da sociedade, é claro que por mais que a igreja esteja unida e dê testemunho, sempre haverão pessoas que vão repudiar, isso é claro. A Bíblia diz que Jesus como luz veio, mas os homens amaram mais as obras das trevas do que a luz. Entretanto, é por esse caminho que nós vamos alcançar todos aqueles que pertencem a Deus, todos aqueles que são ovelhas e hoje estão desgarradas. Então estávamos debaixo da oração de Jesus, estamos debaixo da intercessão de Jesus. Então, amado, esse aqui é lugar de santidade, é lugar de intimidade. Jesus estava orando, é um lugar de intimidade, é um lugar de comunhão com Deus. Esse é o nosso chamado. Então, ovelhinha, na oração temos ali o reflexo da vitória. O reflexo da vitória. Nós entramos na oração já com esse reflexo da vitória, porque nós sabemos a quem nós temos crido, nós sabemos quem é o nosso Senhor Jesus, nós sabemos que a última palavra é de Jesus, nós sabemos que no último dia Jesus voltará, a obra de Deus será concluída nesse aspecto da consumação de todos os séculos. Na cruz do Calvário ele consumou toda a obra de salvação, mas estamos em período de implantação do reino, e isso tudo vai terminar na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, nesse processo, estamos orando e entramos na oração nesse espírito que reflete a vitória de Jesus. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Amado, eu só posso ter paz se eu sei qual é o final, o resultado final do jogo, o resultado final da guerra. Só posso ter paz sabendo disso, e nós sabemos, eu venci o mundo, disse Jesus. Pai, eu consumei a obra, está consumado, Jesus disse no alto daquela cruz. Então, ovelhinha amada, esse é o espírito que nós entramos na oração, é a esfera da fé. Paulo diz que nós não andamos por vistas. Pastor, mas o mundo está dizendo outra coisa, é guerra para todo lado, é tiro, é bombardeio, você sabe, é problema, é isso e aquilo. Esses são o que as vistas nos mostram. Mas quando nós oramos e andamos, nós não oramos e andamos pelo que as vistas nos mostram, nós andamos por fé. Diz que Abraão, em Romanos capítulo 4, Paulo registrando sobre Abraão, ele diz que Abraão, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido e a idade avançada de Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, ele, embora levasse isso em conta, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, ele se fortaleceu glorificando a Deus.
glorificando a Deus. Você veja, Jesus orando, Pai, eu consumei a obra, glorifica-me a mim como eu glorifiquei a ti. E aí vai lá Abraão, antes de ver a promessa cumprida, levando em conta todo o problema que existia, como é que ele se fortaleceu? Glorificando a Deus. Amado, você pode ainda não estar vendo a sua vitória, humanamente falando. Você pode ainda não estar vendo um resultado. Você pode ainda estar no meio da luta. Você pode ainda estar no meio do turbilhão. Você pode ainda estar no meio de um furacão. Não importa. Nós temos um chamado a glorificar a Deus, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que Ele já consumou a obra. Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. E crendo que no meio disso tudo, como Paulo disse, seremos fortalecidos. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, ovelhinha amada, ouça nesses minutos que eu tenho a dizer. Jesus estava ali no prelúdio do seu sofrimento, mergulhando nas sombras daquela noite fatídica, quando seria preso, condenado à morte. Então nós vemos em Cristo um exemplo prático, do que Davi disse lá no Salmo 93, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Jesus estava prestes a andar pelo vale da sombra da morte, havia cruzes, literalmente, e mesmo assim ele não temeu, ele não trocou a sua confissão, ele reivindicou a sua vitória, ele reivindicou a vitória do seu ministério, ele colocou os discípulos debaixo de oração, ele orou a Deus Pai, ele se colocou em plena atividade, ele disse, Pai, é chegada a hora, Pai, glorifica-me, assim como glorifiquei a Ti consumando a obra. Pai, a Tua obra está pronta, está feita. Discípulos, a vitória já foi dada, tenham paz. Olha o espírito que estava ali, olha o sentimento, o feeling do coração de Jesus. Ovelhinha amada, a obra está consumada. Cristo Jesus sempre viu a cruz como uma maneira de glorificar a Deus. Paulo também via glória na cruz. Gálatas capítulo 6. Aí tem gente hoje em dia que diz que a cruz é símbolo de maldição. Sabe esse povo aí que não estuda teologia, fica lá só no mundo das suas ideias? E aí vê problema na cruz, quando a Bíblia diz que Jesus via a cruz uma maneira de glorificar a Deus, Paulo via a glória da cruz de Cristo. Olha lá, Gálatas 6,14, por exemplo, diz assim, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amado, é por meio da cruz que nós estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Nós estamos crucificados com Cristo. Então na cruz, onde é lugar de morte, também é lugar de vida, porque nós morremos para o mundo, mas ressuscitamos em Cristo Jesus, ou seja, a obra está consumada. Nós vamos orar focados nisso, nós vamos orar focados nessa vitória, nesta palavra. Então eu termino, para nós orarmos, ovelhinha, dizendo que Jesus concentra a sua oração no eterno propósito do Pai, na vida dos seus discípulos e na sua relação com eles. As petições de Jesus nesta oração são, portanto, por bênçãos espirituais, que os seus discípulos fossem guardados do mal, fossem separados do mundo, fossem qualificados para a missão que o Senhor lhes deu, fossem levados a salvos para o céu, porque a prosperidade da alma é a melhor prosperidade que existe. É isto que Jesus estava focando. Está dizendo, Deus Pai, diante de tudo que o mundo faz, diante de toda a derrota do mundo, que os meus discípulos, os filhos, tenham paz, tenham segurança, sejam guardados do mal, tenham santificação, sejam pregadores da palavra, vivam em unidade, em amor, sejam testemunhas da tua glória, vivem para te glorificar. Haverá livramento, haverá testemunho, haverá poder de Deus na vida dos discípulos, haverão conversões,
Haverão relacionamentos discipuladores, que era o que Jesus estava fazendo na prática aqui com seus discípulos. Haverá bênção por todo lado, quando há um povo que vive por fé, quando há um povo que não anda pelas vistas, mas anda por fé, quando há um povo que anda e ora a Deus pelos seus irmãos, usando a palavra de Deus. Pai, a obra que está consumada. Ora a Deus baseado na palavra, ora a Deus baseado na obra consumada, ora a Deus baseado no que a palavra diz e não no que o mundo está ditando. Quando há um povo que pratica o relacionamento discipulador, quando há um povo que intercede um pelo outro, ora um pela vida do outro, amado, haverá paz, haverá vitória, porque Jesus Cristo jamais falhou e jamais poderá falhar. Ele reivindicou a vitória naquela oração, e essa vitória está concretizada na tua vida, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo túmulo que está vazio, pela ressurreição de nosso Senhor que vive e que reina para todo sempre. Assim seja, assim seja, assim seja, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A Deus todo louvor e a Deus toda a glória. Amado, é baseado nisto, nesta obra de Deus. Nós agora somos desafiados a orar, desafiados a colocarmos a vida uns dos outros. Você pode ter agora conhecimento de gente que está sentenciada à morte. Você pode estar tendo conhecimento de gente que está no mundão, perdida, nas drogas, no álcool, no sexo ilícito. Você pode ter agora conhecimento de gente que está imersa na depressão, na ansiedade, na crise, na síndrome do pânico, nas crises de ansiedade. Você pode conhecer gente agora que está baseados aí em conceitos totalmente equivocados e distantes de Deus, na incredulidade dos seus corações. Mas nós vamos agora orar a Deus baseado na palavra. Vamos exercer agora o poder da fé. Amado, pela fé vamos remover montanhas. Pela fé nós vamos ver gente doente ser curada, enfermo curado, presos serem libertos, aprisionados do pecado serem libertos pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está comigo nessa? Está junto comigo? Se você está junto comigo, amado, vai botando aí um amém, amém, amém nos comentários. Vai aí glorificando, diga aí um amém, glória a Deus, estamos juntos, louvado seja o Senhor, vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Eu quero nesta noite de sexta-feira agradecer a Deus pela vida do nosso presbítero Jorge Andrade, está fazendo mais um ano de vida, exatamente hoje, dia 11 de abril, está na sua casa neste momento, celebrando a Deus com toda a sua família. Irmã Sueli, nossa querida diaconisa e amada, está lá, irmã Andréia, Magno, Arthurzinho, irmã Ildinha, também soube que está lá também, e acredito que outros membros da família também lá estejam juntos celebrando. Então nós queremos mandar aqui da Tijuca, da igreja, e cada irmão aí do seu lado, no chat, mandar o nosso abraço, nosso carinho, nossa oração pela vida do presbítero Jorge, e declarar toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, declarar vitórias em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus, misericórdia, graça, sabedoria, bênçãos de Deus, estejam sobre a tua casa, sobre a tua vida, do alto da cabeça à planta dos pés, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus, amado presbítero. Nosso abraço, nosso carinho, em nome de Jesus. E vamos lá, irmãos, vamos lá, porque a guerra espiritual está aí diante de nós, e nós sabemos, temos um chamado a exercer vitória e oração sobre tudo isto. Vamos lá, vamos orar pela vida do Benício Paraíso, de 4 anos de idade, está tratando a saúde, está fazendo exames lá para pesquisar lá um problema de saúde. O Benício, de 4 anos de idade, Benício Paraíso. Vamos orar pela vida da nossa irmã Deltinha, que temos também um carinho todo especial, está lá com caroço na tireoide, está fazendo exames, tratamento. Esse caroço aí suma, essa mentira cai por terra.
A tia Francisquinha também, que nutrimos um amor e um carinho muito grande. Tia Francisquinha, Beninca, pela sua saúde física, saúde emocional, problemas financeiros, problemas de família. Madre, guerra por todo lado, hein? Vamos orar, porque sabe que quando soldado de Cristo, aquele soldado fervoroso está ali na frente da batalha, irmão, é problema de todo lado. Mas a vitória é maior em nome de Jesus. O Francisco, irmão do abençoado Marcos de Laranjeira, também tratando o coração, fazendo tratamento de coração, precisa de um transplante, vamos orar por ele. A Maria Rita, também estamos aguardando notícia, irmão, socorro, por favor, depois nos atualize, está para fazer uma cirurgia agora, acho que foi dia 8, depois a irmã me lembra, a amada falou, por favor, vamos continuar orando pela irmã Maria Rita. A Rosiane Brito, que iniciou essa semana a radioterapia, estaremos em oração por ela, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A senhora Betsy está com problemas respiratórios, orando por ela. A Marlene Ribeiro está fazendo exames, apurando lá quais são as causas de uma doença, está pesquisando para poder fazer um tratamento adequado, dona Marlene Ribeiro. A minha prima Juliana Muniz Santiago, que os médicos disseram que não tem como retirar aquele câncer, mas eles não têm, mas Deus tem. Então nós colocamos diante do Senhor Jesus que esse câncer saia, suma de lá, seja reduzido a nada, pó, desapareça, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado. A Jaqueline de Oliveira também, câncer, orando por ela, e a Suzana também fazendo tratamento de quimioterapia. Oração pela Pérola Xavier, vida espiritual, libertação, e Rafael Barros também, vida espiritual e libertação. Gente, temos muitos outros nomes. Nossa pastora Deise também está com algumas causas na justiça, precisando receber a sua vitória. Vamos orar pela vida dela em nome de Jesus, tá bem? Ore uns pelos outros. Temos aí questões financeiras, questões profissionais. Ore também pelo seu pastor que está num empreendimento aí novo. Deus abra portas aí tremendas, que Deus sabe do meu coração. Hoje eu estava conversando com uma pessoa dizendo o meu objetivo com esse trabalho. Meu objetivo nesse trabalho, nesse empreendimento que eu estou abrindo, essa empresa, é todo voltado para a obra de Deus. Tudo que acontecer lá é para abençoar aqui. Eu sou pastor, nasci para ganhar almas, nasci para pregar a palavra de Deus, e o meu intento de vida, meu propósito de vida, o que me move é que o reino de Deus cresça. Ponto. E é esse o objetivo que eu busco. Amém? Então, por favor, ore para que portas se abram. Nós temos condições. Nós precisamos de ter condições, irmãos queridos, de montar aqui na igreja uma equipe grande, uma equipe de louvor, tanto aqui na Tijuca quanto em Itaipu, uma equipe boa de louvor, uma equipe de missionários que façam o trabalho na casa das pessoas, com o trabalho de PGM, pequeno grupo multiplicador. Precisamos de um grupo que trabalhe com as crianças da igreja, na nossa escola dominical. Precisamos de um grupo que trabalhe o ministério de evangelismo e capelania diariamente nos hospitais, cemitérios, nas ruas da cidade, panfletando, levando a palavra de Deus nas praças, nas ruas, orando pelas pessoas nas ruas, evangelizando. Precisamos ter um grupo que trabalhe na evangelização digital, fazendo aí o Ministério de Tecnologia e Informação da igreja alcançar milhões de pessoas pela internet. Ou seja, temos uma necessidade vastíssima. Estamos há semanas ou mês de começar um trabalho de plantação de uma igreja virgem em Itaipu, e o desafio da nossa igreja aqui da Tijuca. Então nós temos grandes desafios diante de nós e precisamos levantar pessoas e recursos para isso. O desafio é muito grande. Eu creio que a vitória é muito maior. Pai, nós estamos diante do Senhor em oração, Pai, em clamor. Nós temos uma visão de servir o reino, servir o próximo.
levar o amor de Jesus às pessoas. Nós temos uma visão, ó Pai, de gerar na igreja um sentimento de comunidade, o sentimento de ajuda mútua, onde um ora pelo outro, um abençoa a vida do outro, chora junto com o irmão que está chorando, sofre junto com o irmão que está sofrendo, também se alegra e aplaude a vida dos que estão felizes e vitoriosos em alguma questão prática ou pontual. Pai, o sentimento de comunidade, o sentimento de irmandade, onde nós estamos próximos uns dos outros o suficiente para ouvir o murmúrio de um respiro, como aconteceu com Davi, quando no murmúrio de um respiro disse: tenho sede, estou com sede. E aqueles seus valentes guerreiros atravessaram o campo dos filisteus para pegar água e levar para Davi, colocando sob risco a sua própria vida. E quando Davi vê aquela atitude, ele diz: gente, eu não tenho dignidade de beber dessa água. E ele ofereceu aquela água como oferta líquida para o Senhor, libação ao Senhor Deus. Oh, louvado seja, Pai, o sentimento de comunidade que nos leve a dar honras uns aos outros, a honrar uns aos outros, a pensar do irmão próximo como superior a si mesmo, e não o contrário, e não pensar de si além do que convém. O bíblico é pensar do outro como superior a si mesmo. É assim que a palavra nos ensina, para que mantenhamos o sentimento de serviço, de humildade. O maior e grande líder servidor da história foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ó Deus, nós seguimos esse exemplo, esse modelo, para que nós tenhamos um sentimento de amor, de comunidade, de intercessão, para que diante das aflições, diante das lutas, Pai, nós tenhamos bases bíblicas, estruturais e práticas para adentrarmos na oração com o Espírito verdadeiro, o Espírito da vitória, pois esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos deu. O Senhor Jesus estava, antes de entrar no capítulo 17 de João, que é o capítulo da oração sacerdotal, Jesus estava praticando, no capítulo 16, o relacionamento discipulador. O relacionamento discipulador. Jesus estava diante dos seus discípulos, discipulando-os em oração, discipulando-os em pregação, discipulando-os andando junto com eles, discipulando-os nesse relacionamento discipulador, levando a verdade, levando a palavra, mostrando a obra, reivindicando a vitória da obra, levando a palavra verdadeira que leva paz, que leva conhecimento, que leva verdade libertadora aos discípulos, nessa caminhada do relacionamento discipulador que traz integridade, que traz verdade para a vida. A autenticação são as credenciais de um ministério, as credenciais de uma vida cristã verdadeira. Nós somos cristãos a cada passo da nossa vida. Nós somos cristãos em cada decisão que tomamos, em cada palavra que proferimos, em cada atitude que tomamos. Nós somos cristãos em cada pegada que nós damos na vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida interpessoal, na nossa vida prática, cotidiana, no pão nosso de cada dia, na prática, aquilo que nós temos como hábito, aquilo que temos como hábito, isso revela o nosso cristianismo, se ele é autêntico, se as suas credenciais são verdadeiras ou não. E diante de suas credenciais autênticas, verdadeiras, poderosas, íntegras, Jesus estava agora entrando no campo da oração, e ele disse essas coisas aos discípulos, disse: Pai, é chegada a hora. E que os discípulos tenham esse tipo de vida, de relacionamento discipulador, de unidade em Deus, no amor, na verdade, na santificação, guardados do mundo, assim como eu tenho aqui, estou dando exemplo para eles na vida prática. E então, credenciais autênticas, vitória na vida pessoal, aliado à vida de oração.
Ó Senhor, e isso tudo fundamentado na obra de Deus, que morreu, Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós na cruz do Calvário. Pai, não tem como o teu povo ser derrotado, não tem como a igreja ser destruída, não tem como Satanás alcançar vitória sobre nós, não tem como, é impossível, meu Deus, porque a vitória pertence ao Senhor, a palavra final pertence ao Senhor, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, e nós queremos, portanto, meu Deus, debaixo do espírito da fé, do espírito da oração, debaixo da obra de Deus, da palavra de Jesus, ó Deus, nesse espírito de comunidade, de irmãos, da fé, o fortalecimento da fé, sob a palavra de Deus, que é o parâmetro de fé, regra e prática da nossa vida. Pai, nós queremos adentrar os campos espirituais das batalhas nessa hora, porque nós sabemos que temos muitos irmãos enfraquecidos, baleados, cortados, apunhalados, ó Deus, às vezes sentindo-se como membros do seu corpo amputados, há gente ferida, gente machucada, há muita gente, Deus, por aí caída, deprimida, entristecida, ansiosa, esquecida, marginalizada, abandonada no meio do caminho, na estrada, ficou para trás, esqueceram, ó Deus, as pessoas se mostraram juntas na vitória, mas quando chegou o problema, quando chegou o luto, quando chegou a doença, quando chegou o desemprego, quando chegou um problema qualquer, as pessoas abandonaram. Meu Deus, que essas pessoas que estão se sentindo desvalidas, no pó, no monturo, da necessidade, caídas, marginalizadas, derrotadas, abandonadas, usadas como um mero utensílio de alguma obra, que é o utilitarismo. Meu Deus, que essa gente machucada, humilhada, ferida, seja alcançada nesta hora, alcançada pela verdade do cristianismo, da palavra da fé verdadeira, onde Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, se esvaziou da sua glória e tomou o lugar de servo e morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso Paulo disse: não tenho no que me gloriar, senão na cruz de Cristo, porque por meio dessa cruz eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Ó Senhor, esse é o Evangelho de Jesus, Pai, onde nós diminuímos para que a Tua obra cresça, onde nós diminuímos para que o Senhor Jesus cresça. Esta é a obra maravilhosa de Jesus, quando nós, Pai, aceitamos o fato de sermos perseguidos, maltratados, humilhados, às vezes falam mal de Jesus. Disse lá em Mateus 5, disseram todo mal contra você, não esquenta não, porque fizeram isso com todos os profetas que vieram antes de você, eles foram perseguidos, eles foram difamados, não esquenta não, porque grande é o teu galardão, teu é o reino dos céus. Pai, isso é cristianismo, Pai. Bem-aventurados são os que choram, os perseguidos, maltratados. Oh meu Deus, nós estamos diante de todas essas questões e no meio de todos esses turbilhões, mas nós entramos nisso tudo com uma consciência, o espírito da vitória, o espírito da oração. Jesus entrou no meio disso tudo. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Jesus, quando entrou naquele deserto, ele entrou sabendo quem ele era. Quando Jesus entrou naquele deserto da Judéia para ser tentado por Satanás durante 40 dias e 40 noites, ele não entrou como um desavisado, ele não entrou como alguém que estava desbaratinado, como segue em tiroteio. Não, ele entrou sabendo quem ele era, ele entrou conhecendo o poder da palavra, ele entrou debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Ele havia sido ungido, revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando no seu batismo diz que o Espírito Santo lhe desceu em forma corpórea de pomba. Ele entrou naquele deserto ungido e revestido, ele entrou naquele deserto
debaixo do poder do Espírito de Deus. E é assim, Pai, que nós, como igreja de Jesus, adentramos nesta noite, Pai, os desertos, Pai, os desertos que nós enfrentamos, os desertos de nossos irmãos, os desertos daqueles que estão sob o bombardeio de Satanás, o deserto da vida daqueles que estão sob os ataques violentos do inimigo, porque o inimigo se aproximou de Jesus naquele deserto e o tentou. Se o inimigo fez isso com o Filho de Deus, o inimigo faz isso também conosco. E o inimigo se aproximou e disse: toca o dedo na ferida, você está com fome? Está com fome, ó Filho de Deus? Então manda essas pedras se transformarem em pães. Mas também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus Cristo maravilhoso, Pai, toma agora em tuas mãos, Pai, aqueles que estão passando crises financeiras, crises profissionais, portas de emprego fechada, aqueles que estão endividados com problemas, Pai, de toda natureza, de ordem material, que essas pessoas tenham vivo na sua mente, vivo no seu coração, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a primeira bênção que essas pessoas tenham, que a primeira vitória que essas pessoas tenham, ó Pai, antes mesmo do alívio financeiro, do pagamento da dívida ou da porta que venha a se abrir, antes disso, que essas pessoas tenham a libertação espiritual, que essas pessoas tenham a força do Espírito Santo na sua vida, que essas pessoas saibam que nenhuma condição desse mundo, por mais terrível que seja, poderá anular quem elas são diante de Deus. Amadas, escolhidas, vitoriosas, pedras vivas, cabeça e não cauda, mais do que vencedoras em Cristo Jesus, eleitos, escolhidos e amados. Santo meu Deus, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, assim, meu Deus, o Senhor Jesus Cristo passou todo o seu ministério vencendo, Pai, vencendo e amarrando e destruindo as obras de Satanás. O inimigo não desistiu, se aproximou de novo de Jesus e disse: Jesus, está lá escrito na Bíblia lá que os anjos te protegerão, então se joga daqui de cima que você será protegido. Então Jesus respondeu: está escrito isso? Mas você não sabe nada de hermenêutica, você é um analfabeto da Bíblia, você é um herético, porque a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. E então nós estamos aqui, Pai, para andar com o temor do Senhor nessa terra, para andar com o coração temente a Deus. Sobre tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, tiremos os pés do laço. Fomos chamados a resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Não vamos ficar brincando com fogueira, porque quem brinca com fogueira faz xixi na cama. Não vamos confiar na carne, porque nós não confiamos na carne, porque sabemos que a carne é podre e a carne é um trapo de imundície que quer nos levar para o pecado e distante dos caminhos do Senhor. Não tentaremos o Senhor nosso Deus, pelo contrário, buscamos a leitura bíblica, buscamos a vida de oração, buscamos a comunhão com os irmãos, os santos em Cristo Jesus, para que tenhamos, ó Deus, uma vida santa, guardada e santificada, porque esta foi o teor da tua oração. Guarda-os do mundo e santifica-os, Pai, na tua palavra, porque ela é a verdade. Então Satanás foi lá no cume do outeiro e disse: então se dobra aqui, me adora e eu vou te dar a glória e a riqueza desse mundo. Satanás é mentiroso, porque ele não é dono de nada. O herdeiro de todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o dono de tudo. E a palavra de Deus nos diz que somente o Senhor a devemos adorar, a mais nada e a mais ninguém, somente a Ele prestamos o nosso culto. Portanto, meu Pai, retiramos de nosso coração toda idolatria. Não podemos dividir o nosso coração com mais ninguém, com mais nada. Não podemos ter no lugar do
trono do nosso coração não pode ter esposa, não pode ter marido, não pode ter filhos, não pode ter irmão, irmã, não pode ter pai, mãe, não pode ninguém. No centro do nosso coração não pode estar mamon, que é o dinheiro, não pode estar o apego às coisas materiais, às riquezas, à fama desse mundo, ao reconhecimento desse mundo. Não, nada disso. No trono do nosso coração está única e exclusivamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele unicamente é adorado e reverenciado como nosso único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador. Portanto, meu Deus, somos cristãos, somos evangélicos, somos teus filhos, estamos debaixo, Pai, da tua palavra, e nós queremos, portanto, meu Deus, no meio dessas batalhas todas, Pai, nestes momentos finais de oração, Pai, interceder e alcançar em oração a vida daqueles que estão baleados, a vida daqueles que estão cansados, a vida daqueles que estão se arrastando, Pai, deprimidos, chateados, humilhados, ansiosos, crises de ansiedade, aqueles que estão, Pai, perdidos de alguma forma. Meu Deus, queremos alcançá-los nesta hora como igreja de Jesus em oração, Pai, porque nós cremos no poder da oração. Queremos dizer a essas pessoas que se sentem desvalidas, num monturo de necessidades, mergulhadas na lama do desespero, meu Deus, que em nome de Jesus, a boa e a poderosa mão de Deus as levante desta hora, Pai. Tire-as, Senhor, dessas ondas que são mais fortes do que elas sejam levantadas, Senhor, nesta hora da crise, sejam tiradas do fogo, sejam tiradas, Senhor, nesta hora desse turbilhão, desse furacão, meu Deus, e sejam postas agora, recebam na sua vida, que elas estejam diante de uma rocha segura, uma rocha firme, uma rocha poderosa pelos olhos da fé. É a rocha que é Cristo Jesus. Estas coisas vos tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é baseado na tua vitória, Jesus, que nós declaramos vitória para a vida dos nossos irmãos. É baseado na tua vitória, Jesus, que nós alcançamos os teus pequeninos e dizemos a eles agora: força, meu irmão, força, minha irmã, tudo posso naquele que me fortalece. É no poder da tua vitória, Senhor, no poder do nome de Jesus, que nós alcançamos estas vidas agora. E no mundo espiritual dizemos agora que vocês são abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Que em nome de Jesus, Satanás corra, fuja agora, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, usamos a armadura de Deus para apagar os dardos inflamados, Pai. Ó, meu Deus, apaga agora, Pai. Muita gente vivendo sob a influência dos dardos inflamados, que o inimigo semeou pelos ouvidos, Pai, e o coração foi contaminado. Espírito de rebelião, Senhor, que o Senhor há muito tem falado. Ó, meu Deus, que o teu povo, teus filhos, tuas ovelhas, Pai, sejam protegidas, sejam guardadas, sejam libertas, Pai. Todo dardo inflamado, toda estratégia de Satanás seja cortada, caia por terra, meu Deus. Que nesta hora, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos sejam tomados e alcançados pela unção poderosa que há do nome de Jesus Cristo. E haja agora, Pai, pela armadura de Deus, Pai, coragem, força. Aquele que se sentia fraco, caído, destemido, começa a ser novamente a saúde espiritual voltar. Ó, meu Deus, a saúde espiritual, a coerência bíblica, a coerência espiritual, a coerência da doutrina bíblica, o poder da oração, o poder da palavra, o poder da vitória de Jesus, alcançando essas vidas, levantando-as, libertando-as, curando-as, restabelecendo, Pai, a tua paz nesses corações. Em nome de Jesus, Pai, sejam alcançados nesta hora o Benício Paraíso de 4 anos, a Deltinha,
o Francisco, irmão do Marcos Laranjeira, a Francisca Beninca, Maria Rita, Rosiane Brito, Deise Almeida, Senhora Betsy, Marlene Ribeiro, Juliana Muniz Santiago, Jaqueline de Oliveira, Suzana Gouveia, Pérola Xavier, Rafael Barros. Ó meu Deus, cada uma dessas vidas, Pai, alcançadas em nome de Jesus. Nós oramos, nós glorificamos e exaltamos Jesus Cristo em nome do Senhor, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, ovelhinhas amadas, família querida. Estamos terminando essa live, são agora 8 horas e 37 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentá-lo e agradecê-lo por ter permanecido até o fim desta live. Obrigado pela tua presença, pelas tuas orações, pelas tuas intercessões. Receba nosso abraço, nosso carinho, nosso amor em Cristo Jesus. Quero convidá-lo a estar conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca, 340, na Galeria. Esteja conosco, estamos no coração da Tijuca, próximos, um pouquinho acima da Praça Sans Pena. Venha de ônibus, venha de metrô, venha de carro, aqui na rua tem estacionamento muito grande, enfim, você será muito bem-vindo. Aqui temos um templo bem organizado, climatizado, banheiros, aguinha, tem até cafezinho que nós servimos com todo amor e carinho para os irmãos. Mas venha para ouvir a palavra de Deus, crescer em graça e conhecimento e ter comunhão com Jesus Cristo e seus irmãos da fé. Será uma alegria muito grande recebê-lo. Não perca, vem estar conosco. Domingo, 9 horas da manhã, General Roca, 340, Tijuca, Rio de Janeiro. E em breve, Talim Teu, Deus quiser, em nome de Jesus, estaremos reunidos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional do nosso ministério, Comunidade Cristã, Missão Evangélica. Amém? Acesse o nosso canal, @comissão online, inscreva-se no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. Você fará bem a muitas vidas desta forma, em nome de Jesus. Que você tenha um final de semana muito feliz, você tenha um final de semana super, hiper, ultra, mega, power, abençoado. Você tenha uma noite ricamente abençoada, de sono, de descanso, de paz, de amor em Cristo Jesus. Nosso abraço, mais uma vez nosso abraço, presbítero Jorge, pelo seu aniversário, e os nossos irmãos todos que estão ouvindo nesta hora. Nosso abraço, nosso carinho a cada ovelha em Cristo Jesus. Que todos tenham uma noite abençoadíssima, um final de semana em perfeita vitória, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração, um abraço apertado, pastor Anderson Nogueira, em nome de Jesus. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.